Olá, pessoal, muito boa noite aos outros demais colegas que estão chegando. Daqui a pouquinho nós damos aí o pontapé inicial da nossa aula de hoje. Pessoal, alguém viu a live de hoje? Muito legal mesmo, tal qual foi do Rafael. A Flávia, né? O Auricléia, agradeço o auxílio à Flávia, tá? Por nada, imagina. Foi muito bom o trabalho que vocês fizeram. E eu acho que a gente devia ter isso mais vezes, sabe? Com outros temas também. Eu achei muito legal essa ideia da instituição em promover essas lives. Infelizmente eu não tive como ver as outras, né? Porque geralmente eu estou ocupado com outras coisas. Mas eu tenho recebido boas críticas com relação à live, né? Uma coisa rapidinha assim, é bom que resolve, mata o assunto rápido e é legal isso. Bom, não vamos mais esperar, tá? Esse tempo, vamos iniciar agora a aula. Vou compartilhar com vocês a minha tela, por favor. Deixe-me saber aí se vocês estão visualizando meu slide. Sim, tá dando para visualizar certinho. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, hoje vamos falar de uma parte que é interessante, que é sobre ergonomia e odontologia, e eu digo para vocês que é interessante porque vocês vão ver que tem tudo a ver com odontologia, né? Dentista é uma das profissões que mais sofre com problemas de saúde ocupacional ao longo da carreira dele, né? Então é muito importante a gente ter em mente esse trabalho da ergonomia. Hoje vai ser conceitos que são teóricos, mas que são fundamentais para que a gente aplique lá na prática. E aí, obviamente, a gente tem uma sequência de avaliação de vocês na clínica, e uma delas é a ergonomia. Porque ergonomia é o que vai ditar se você vai ter uma vida saudável no seu trabalho ou não. Se você vai conseguir chegar a 65 anos, 70 anos com condições boas de trabalho ou não. E isso é interessante porque a ergonomia, até pouco tempo atrás, né, 10 anos para cá, realmente, que ela vem aí, né, um pouco mais de 10 anos, que ela vem aí tomando fôlego dentro da nossa profissão, mas antes disso a gente não tinha muita ideia do que era ergonomia, não, sabe? Inclusive os equipamentos odontológicos não eram nada ergonômicos, né? Ainda hoje são um tanto quanto assim, na medida do possível, tenta-se melhorar ao máximo a ergonomia, mas ainda peca, né, em vários fatores, porque realmente é da profissão a dificuldade de adequação do posicionamento do aluno, do profissional, do dentista com o paciente, né? Então, cada vez mais tem se buscado métodos, né, a indústria tem buscado métodos para favorecer a ergonomia. A gente depende muito da indústria também, obviamente, mas também depende da gente, né, da nossa consciência, a forma de nos posicionarmos, né? Eu digo isso porque na minha época não tinha muita essa visão. Eles davam um toque de como a gente tinha que sentar na cadeira, mas era só isso, né? Você senta assim, essa posição que você tem que tomar, e assim você trabalha. Se tá bom para você, você trabalha; se não tá bom para você, você não trabalha. E pior, quando eu fiz meus cursos de pós-graduação, os meus professores exigiam que eu operasse em pé. Então eu fiquei trabalhando tanto tempo em pé que eu acabei acostumando trabalhando em pé. Então eu sou um dos profissionais que estão na linha aí de incluso aí na parte de que vão sofrer
com ergonomia no futuro, ou já, né? Porque eu já estou, meu tempo de trabalho já é grande, né, já tenho alguns problemas de coluna, para ser bem sincero, em virtude de eu ter acostumado a trabalhar, operar em pé. Eu só consigo operar em pé, eu não consigo mais. Dificilmente eu opero sentado. Por quê? Porque foi algo que foi doutrinado para mim, que fosse assim. Obviamente eu não quero que vocês passem por isso, né? Se tem condições de trabalhar com uma ergonomia boa, porque vocês deveriam passar pelos problemas que outros profissionais passam, né? Então a ergonomia tem essa função, ela está dentro aí na visão de biossegurança, né? É o que manter o status de saúde, e vocês vão ver o quanto que isso influencia, né? Talvez nem vocês não tenham essa ideia tão grande hoje, mas vocês vão sentir quando estiver na clínica, né? Vão sentir muito quando estiver na clínica, no final da terapia do seu paciente, você vai falar assim, nossa, estou morto. Está morto, mas muito em função não só do estresse do trabalho, mas também da posição que vocês assumem para o trabalho, tá? Isso a gente tira foto, depois mostra para vocês vão ver como é que a coisa acontece mesmo. Então, o que é a ergonomia? Né? A ergonomia vem de ergo, trabalho, nomos, regra. Então, é a regra de trabalho, né? Que é a ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano. Ela visa o quê? A interação do homem ao ambiente de trabalho e deste ao homem, de forma que tanto um quanto o outro possam se adequar, possam se organizar para que o trabalho flua na melhor forma possível, né? Então, o objetivo da ergonomia é melhorar a qualidade de vida, em primeiro lugar, porque você depende do seu trabalho, né? Tem que estar lá no seu dia a dia, no laboral, né? Seu trabalho, você precisa estar presente e a qualidade de vida advém, obviamente, do seu trabalho, né? Digamos aí, por exemplo, né? Uma pessoa que tem que ficar trabalhando agachando, levanta, agachando, levanta, agachando, levanta, obviamente vai ter prejuízo no seu joelho, vai ter prejuízo na sua coluna, e esse prejuízo vai transmitir para a qualidade de vida dele. Essa pessoa que não vai dormir direito, não vai ter condições de ter um bom sono, não vai descansar, vai alimentar, passar a alimentar mal, então vai virando uma bola de neve, né? Novamente aí, como eu relato para vocês, voltado, né, a ideia de quê? Voltado à ideia da biossegurança, tá? Também relacionado ao conforto, né? Obviamente, quanto mais conforto, mais seguro e mais tempo você vai conseguir se dedicar a esse trabalho, né? A saúde, de uma forma geral, está relacionada também à qualidade de vida e à eficiência no trabalho profissional, né? Principalmente eficiência no trabalho profissional. Isso vocês vão observar muito, eu volto a dizer, isso aqui são conceitos que talvez vocês entendam de uma forma um pouco aérea, um pouco aérea, mas vocês vão entender muito bem isso quando sentar na cadeira e começar a atender os seus pacientes, tá? Então, se você começa a ter uma bursite, quer dizer, um processo inflamatório no ombro, né? Você começa a ter uma tendinite nas mãos, então são processos que vão diminuir a sua qualidade de trabalho, inclusive, tá? Diminui tanto o seu tempo de trabalho, que você não consegue se dedicar por muito tempo ao trabalho, bem como diminui a qualidade, né? Então você trabalhava de uma certa forma que tinha uma eficiência, uma qualidade no seu tratamento, e isso decai, obviamente, em virtude das alterações que o corpo sofre, tá? Também relacionado à saúde, porque na nossa situação em que a gente não adequa o posicionamento no mocho, que a gente chama, aquela cadeira que o dentista senta, chama mocho, tá? Quando nós não nos adequamos, nos preparamos na cadeira, o que acontece? As pernas dobradas podem, muitas vezes, aí, diminuir a circulação, que tem sido relacionado ao aumento de pressão arterial, formação de varizes, entre outros aí, alterações que podem ocorrer, né? Então, por que a ergonomia é importante para a odontologia? Porque a odontologia é considerada aí, pessoal, uma das profissões mais desgastantes que tem, que existe, é a odontologia, né? Tanto esse desgaste é pelo aspecto físico, porque
porque a gente se posiciona mal na cadeira, a gente trabalha curvado, a gente tem que esticar o braço, tem que esticar a perna, tem que dobrar o pescoço, tem que virar de cabeça para baixo, né? Então, trabalha em pé. Então, uma série de situações que levam ao desgaste físico, mas também ao desgaste intelectual. Por que o desgaste intelectual? Porque nós lidamos com a cavidade bucal. O que é a cavidade bucal? É um lugar pequeno, escuro, é difícil de entrar, de enxergar e de trabalhar. Então, a boca, né, é a área do corpo mais difícil de vocês terem acesso assim, para as situações comuns, difícil de se ter acesso para os tratamentos convencionais, porque é tudo pequeno, é tudo escuro, você tem que lidar com posicionar a luz para que possa enxergar, vai trabalhar com estruturas pequenas, trabalhar com terapias que envolvem milímetros, então tudo isso leva a um desgaste intelectual, além do que, né, é a questão de sempre estar trabalhando com a saúde, o que gera o estresse natural, de que a gente sempre tem que estar o quê? Margeando a perfeição, né? Não vamos dizer que a perfeição não existe a perfeição, mas pelo menos margear a perfeição. E isso leva um desgaste muito grande intelectual. E também por ser exercido aí em uma situação de relação humana direta entre profissional e paciente, né? É aquilo que a gente fala, você lida com o paciente, não é só para tratar a sua boca, você tem que tratar o paciente de uma forma holística, né? Você trata o paciente como um todo, é uma visão do seu organismo como um todo. Você olha o paciente da forma com que a saúde dele é a saúde não só bucal, mas a saúde também geral do seu corpo humano todo. Então, a gente lida com o paciente de uma forma geral. E isso, né, traz anseios, traz medos, traz dúvidas, porque o paciente traz problemas de casa para o dentista que não tem nada a ver, muitas vezes, com a história. Então, isso tudo traz conflitos com relação ao profissional dentista, né? Então, na maioria das vezes, nota-se que o profissional está mais preocupado em que está fazendo do que como está fazendo, né? Então, muitas vezes, esse estresse que eu falei para vocês, da gente estar beirando a perfeição, porque a gente lida com a saúde, a gente lida com a estética. Então, isso tudo leva a esquecer que outras coisas também são importantes, como a sua posição de trabalho. Então, veja que o colega, né, ele está praticamente deitado em cima do paciente para ter um acesso à cavidade bucal, né? Então, essa forma com que o dentista lida, muitas vezes ele não está preocupado com a sua posição de postura, ele está preocupado em resolver o problema do paciente, né? E muitas vezes isso é comum, a gente observa, porque você abandona situações que você tem conhecimento, no caso nosso de ergonomia, para quê? Para dar uma solução mais rápida, né? E de uma forma que você imagina que seja adequado. Só que isso, obviamente, né? Não é assim que acontece, né? O tempo que você está tomando aqui, dobrando a coluna, vai ser muito pior que você, neste mesmo paciente ou nos próximos pacientes, o cansaço físico e mental vai ser tão grande que aí você se esgota antes da hora, tá? Então, isso é muito importante a gente entender que o paciente, lidar com a situação do paciente é importante, mas com a nossa situação também é. Eu cito isso para vocês, por exemplo, né, que eu mexo muito com cirurgia. Então, se algo está ali na cirurgia que não está rolando, não está dando rock, né? Vamos dizer assim, vou extrair um dente. Aí o dente, você imaginou, você planejou tirar o dente em 3, 4, 5 minutos. Aí já tem 10 minutos, o dente não sai. Aí você começa a entrar naquele rodopio, né, de estresse, aí vai virando de cabeça para baixo para tentar achar uma solução para resolver o problema, que você imagina que já deveria ter sido resolvido. É nesse momento, né, que entra o que? A calma e a frieza do dentista, né, a paciência do dentista. O dentista é um monge, para o quê? Analisar as situações, né? Não adianta você ficar forçando. Senta, para, reflita, analisa as situações, adequa a melhor posição e inicia novamente o trabalho. Sempre dá certo dessa forma. Então, pessoal, o dentista sofre demais de algumas regiões que são bem específicas, como a coluna, né, na região lombar, tá? A região do pescoço, tá joia? Então, vamos acompanhar lá, ó, as principais regiões de desconforto e dor
relacionados por dentistas, né? Então, dentista, a maioria sente algum tipo de dor depois de alguns anos de trabalho, tá? A grande maioria sente. A depender, essa dor pode ser uma dor que ela vai ser o quê? Prejudicial ao seu tratamento ou não, à sua conduta clínica ou não. Nós vamos ver aí daqui a pouquinho a respeito disso. Mas olha só, a principal dor do dentista é na região cervical lá da coluna, né? Próximo lá da região do pescoço, né? Ali próximo ali do início das costas, tá? Região cervical, região que dói mais, e a região de pescoço, porque é justamente onde que a gente dobra a cabeça para cima e para baixo, igual a gente viu aquela colega ali trabalhando, e isso leva, né, com o tempo a essas dores que passam a ser até crônicas, tá? Depois vem aí outras áreas, ó, as costas, na parte superior, sempre costas, ó, tudo costas, região cervical e pescoço, né? E tem outras regiões, né? Ombro direito com bursite, né? Punho direito, porque a maioria dos dentistas são destros, né? Punho direito e ombro direito por mau posicionamento, mau apoio de mão para trabalho, tá? E aí as outras regiões, a perna esquerda, geralmente é a perna, né, que vai servir de apoio, e o dentista geralmente dobra a perna esquerda e apoia no pedal a perna direita, o pé direito, né? Então, são aí alguns fatores, né? Então, principalmente essa região de pescoço e costas, né? O início das costas, mas praticamente as costas todas é a região que o dentista dói. Não colocou aqui o ciático, também é outra área que o dentista reclama demais, é a dor do ciático. Então, existe um risco ocupacional físico muito relacionado ao dentista. Você lembra que eu falei da questão de risco, né? Fatores de risco lá para trás. Então, os riscos, eles são aí, são problemas, né? São alterações, são comportamentos que a gente prevê, que a gente sabe que existe, tá? Em nosso caso, o risco ocupacional, o físico, é um risco que a gente sabe que ele existe. Então, você está virando dentista, né? Você está na faculdade para virar dentista, então você sabe que você corre o risco de ter alterações ocupacionais, né? Dores de coluna, bursite, etc, tendinite, etc, em virtude do seu trabalho laboral, né? Essa parte de trabalho, e isso é um risco ocupacional. Então, eu conheço o risco. Existe o risco? Existe o risco, tá? Vou trocar para o amarelo, que esse vermelho está tenso. Existe o risco? Existe o risco, sim. E nós já sabemos, né? Vocês estão aí para saber que existe o risco, tá? No risco ocupacional para odontologia, tá joia? Então, se eu conheço o risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para maximizar o máximo possível o meu trabalho e minimizar o risco que eu vou estar exposto, né? Então, eu trabalho de forma preventiva, né? Então, esse risco ocupacional físico, o que ele vai acarretar para o dentista? O principal dele é diminuição de produtividade. Então, se você lá está com 25 anos, 30 anos, né? Você atende 10 pacientes por dia, às vezes 15 pacientes, vamos colocar de uma forma mais exagerada assim, né? Chega com o avanço da sua idade, 45, 50 anos de idade, a sua produtividade vai cair, você já não vai aguentar atender mais 10, 15 pacientes, porque em pouco tempo, né, vai gerar tanta dor, estresse, né, e desconforto, que você não aguenta mais manter os 10, 15 pacientes, né? Obviamente, quando é novinho, tudo é mais fácil, a gente vai envelhecendo e o corpo sente, ao longo dos anos, aquele risco que está agindo, né? Então, a sua produtividade cai, né? Cai no sentido de quê? De atender menos pacientes, menor quantidade de pacientes, você não aguenta atender mais muitos pacientes, e também cai a produtividade por qualidade, porque a sua qualidade cai, obviamente, seu paciente percebe que a qualidade do seu serviço está caindo e, obviamente, ele vai procurar outro profissional, tá? Então, o risco ocupacional, um dos fatores é o quê? Preponderantes é diminuir essa produtividade, tá?
ao passo que você começa a atender também, você vai começar lá amanhã o atendimento, né? Tá descansado, passou a noite, chegou o corpo lá, chegou descansado no consultório, tá trabalhando, então passou a manhã, tudo beleza. Começa a tarde, aí já começa a vir as dores e o cansaço. Chega no final do expediente, 4, 5, 6 horas da tarde, você já não está aguentando mais nada. Então era para fazer 2, 3 resinas num paciente, você vai fazer uma. Por quê? Porque você não está aguentando mais de cansaço. Então isso é o quê? É diminuição de produtividade em função do risco ocupacional, tá? Desenvolvimento de Ley e Dort, né, que são aí doenças crônicas, né, relacionadas a posicionamento, desenvolvimento de estresse e cansaço, alterações cardiovasculares pela alteração no fluxo sanguíneo, tá ok? E diminuição do tempo de atividade, quer dizer, o indivíduo que pode trabalhar muito bem dentro da odontologia, isso é possível, 75 anos, 70 anos, se o cara souber levar, ele consegue trabalhar tranquilamente, porque a odontologia nos permite isso, alguns ramos da odontologia, nem todos, obviamente, mas alguns ramos da odontologia nos permitem trabalhar até uma idade mais avançada, né? Hoje em dia, os homens aposentam com 65, as mulheres com 60, né? A gente pode muito bem extrapolar essa idade na odontologia. Mas, diante ao risco ocupacional, a gente observa muito que vários colegas que chegam com 50, 55 anos já estão contando a data para aposentar. Em virtude do quê? Porque não aguenta mais a profissão. Isso era muito visto antigamente, onde a ergonomia não existia, né? Hoje em dia, meu pai mesmo é um deles, meu pai é dentista aposentado, com 55 anos de idade, ele pediu para arrego, falando, não aguento mais trabalhar. E ele trabalhava com uma área relativamente tranquila para o profissional, que é a ortodontia, né? Que tem muito desenvolvimento de estresse, né? Então, isso tudo aí relacionado ao quê? A atividade, né, ao longo dos anos, que levou ao risco ocupacional, tá? Então, DORT é uma síndrome dolorosa, né, é um dos problemas que ocorre pelo risco ocupacional, é uma das síndromes dolorosas caracterizada pelo processo que é inflamatório, né, associado ao trabalho e às tecnologias que são utilizadas. Então, é uma doença, tá? Ela não é psicológica, entretanto, ela pode evoluir por uma alteração psicológica que o cara começa a ficar doido, né? Fala assim, não estou aguentando mais trabalhar, né? E ela pode também evoluir para a incapacidade. Então, quer dizer, a pessoa, o indivíduo, o profissional, passa a não ter mais condição de trabalho, tá? Um dos quadros clínicos é a tendinite, a bursite, né? São as infecções inflamatórias crônicas aí, comuns ao dentista. E uma vez iniciado, pessoal, a gente não consegue eliminar. Você vai aprender a conviver com isso, né? De conviver. Então, obviamente, a prevenção é melhor, né? Então, existem diversos graus de risco ocupacional, tá? Não vou entrar muito no mérito nos graus, tá ok? Pode chegar até o grau 4, que é o grau incapacitante, mas nós estamos aí sempre, né? Sempre expostos a esse risco, e esse risco vai aí, conforme o tempo vai passando, pode ir aumentando, né? Desde uma sensação leve, que não atrapalhe nada, né, a sua clínica diária, avançando para dores persistentes, tá? Dores que não acabam, mas que mantém aquilo, fica aquele dolorido, tá? Você não chega a precisar tomar medicação, não diminui tanto a produtividade, mas já começa a dar algumas coisas que são chatas, por exemplo, formigamento é uma delas, né? Muitas vezes sente sensação de formigamento nas mãos, na ponta dos dedos, isso é comum para o dentista, tá? Então, é uma coisa que não atrapalha, mas começa a encher o saco, né? Vai dando aquele incômodo. Até chegar uma dor que é persistente, que tem radiação, que você precisa tomar medicação, porque aí, se não tomar medicação, não aguenta trabalhar. Até chegar no ponto pior, que é uma dor forte, que é insuportável, que aí você passa a ter o quê? Incapacitação, e aí tem que largar o serviço, tá ok? E não pense que isso ocorre logo, obviamente, só para aqueles mais velhos de guerra dentro da odontologia. Isso pode acontecer com gente jovem, né? Também, dependendo aí da evolução, tá? Então, o cirurgião e dentista e ergonomia, né, é uma relação muito próxima, né? Então, em odontologia, a ergonomia tem o objetivo de racionalizar o trabalho,
ou seja, né, você melhorar os aspectos de trabalho e favorecer a produtividade, tá ok? Vai eliminar manobras não produtivas. O que seria manobras não produtivas? Você está sentado na sua cadeira, começa a fazer uma resina qualquer. Aí fala assim, esqueci o lençol de borracha, tá sem a secretária, sem a TSB, a ASB no momento. Aí tem que levantar para ir na gaveta, para ir no lugar tal, para pegar a tal do lençol de borracha para fazer resina. Eu esqueci o instrumental X, meu kit de espátula de resina. Aí tem que ir lá no acondicionamento do material, pegar o kit para poder voltar. Isso aí são manobras que não são produtivas, né? Aí, por exemplo, fotopolimerizador não está ao acesso à mão. Fotopolimerizador está a 2 metros de distância. Aí tem que sair daquela posição para pegar o fotopolimerizador, retornar. Tudo isso leva o que é manobra não produtiva, que além de gerar desgaste, atrasa, né? Obviamente atrasa a sua terapia, o seu tratamento. Então, além disso, a ergonomia, né, visa produzir mais e melhor na unidade de tempo. Quer dizer, então, você trabalhar com a qualidade muito melhor, muito maior, numa unidade de tempo menor. Então, quer dizer, chega um ponto que você pode muito bem aí atender um paciente que numa situação dessa que eu citei para vocês, onde a ergonomia não está favorável, onde a manobra de produtividade não está favorável, você pode gastar, às vezes, 1 hora. Num paciente onde está tudo adequado, você gasta 35 minutos, né? Isso é o quê? Isso é ganho de tempo. E, obviamente, como o dentista trabalha em função, o ganho do dentista ele é em função de hora de trabalho, né? A gente não ganha, não é por paciente, né? A gente não ganha, não é por procedimento. O ideal é que a gente trabalhe por hora, que a gente concentre o nosso trabalho por hora de trabalho, né? O ganho por hora de trabalho. Então, obviamente, se você gasta um tempo menor com o paciente, a possibilidade de você ter mais pacientes ou mais trabalhos dentro da mesma unidade de tempo, né? Isso tudo relacionado com a ergonomia, né? Ergonomia tanto na posição de trabalho quanto na adequação do seu ambiente de trabalho, né? Adequar o seu ambiente de trabalho, transformar ele ergonomicamente viável, né? As gavetas próximas, os instrumentais que você precisa estão próximos, tudo isso, né, é trabalhar com ergonomia, né? E também propiciar mais conforto e segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. Nossa senhora, é um motocão aqui, ó. Tô doido, hein? Então, aquela situação, por exemplo, olha, desse colega aqui, né? Se escapole algo aqui da boca, olha, vai direto lá na cara do dentista, né? A mesma coisa, né? Uma mão dessa aqui não tem apoio nenhum, né? Tá uma mão totalmente fora de esquadro, pode escorregar e ferir o paciente de alguma forma. Então, a ergonomia também trabalha para que você tenha uma posição de trabalho segura, tanto para você quanto para o paciente. Além disso, destina-se a melhorar também as condições de trabalho do dentista, né? Criando aí e aperfeiçoando instrumentais, que não é o que a gente faz, né? Isso é a indústria que faz, não só com relação a instrumentais, mas também com relação a mobiliário, né? Criar mobiliários que favoreçam a vida do profissional de saúde dental, ok? Então, nisso aí, ó, criar equipamentos mais ergonômicos, foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Os nossos equipamentos de trabalho não eram nada ergonômicos, tá? Então, com a evolução, isso melhorou sensivelmente, tá ok? Então, hoje em dia, né, os mochos, né, o que é mocho, gente? Mocho é isso que vocês estão vendo aqui, são essas cadeiras onde o dentista senta, né? A gente chama de mocho, tá? Então, os mochos, eles foram evoluindo com o tempo, né? Antigamente, o mocho era quase que uma cadeira de escritório, né? Hoje em dia, tem mocho que é formato de sela de cavalo, que são os mais ergonômicos que existem. Então, as coisas foram evoluindo. A própria cadeira do dentista, né, do paciente, aliás, a cadeira do paciente, ela toma posições de trabalho que favorecem o acesso à cavidade bucal, né? Hoje em dia, a gente não precisa ter os comandos da cadeira, são comandos eficientes, né? São comandos de pé. Na minha época, tinha cadeira que a gente tinha que fazer o encosto era uma alavanca, né?
você tinha que segurar para deitar o encosto, era uma alavanca, né? Tipo cadeira de barbeiro mesmo. Antigamente era assim, era mecânico, não era igual tá aqui, de uma forma elétrica, né? Então você tinha que colocar a mão nas costas da cadeira, destravar a alavanca e ir deitando o paciente no braço. E ainda tinha que ter braço para segurar o paciente, né? Paciente mais fortinho, mais gordinho, a gente sofria, né? Tinha que colocar a perna para ajudar a deitar. Então era aí as situações, né? Que eram nada ergonômicas. E com a evolução da indústria, obviamente, isso favorece muito, né? Os armários hoje em dia, os armários onde que a gente coloca nossos instrumentais, materiais, equipamentos, etc., são altamente ergonômicos, né? A gente consegue, são gaveteiros que favorecem o acesso do dentista sem que ele precise deslocar muito da sua posição de trabalho, né? Então, a atividade clínica... Carrinhos também, né, professor? Ajuda demais. Os carrinhos, né? Os equipes, né? Os equipes, as mesas auxiliares, né? Tudo isso favorece a vida da gente, não é verdade? Isso. O refletor, né? Hoje em dia a gente tem refletor de LED, antigamente era refletor de luz, né? Ainda tem refletor de luz, né? Mas antigamente era refletor de luz com as luzinhas ruinzinhas, né? Então hoje em dia é evolução, tá? Então a atividade clínica dos dentistas tem uma peculiaridade, que é a execução do seu ofício em uma área que é restrita a poucas dezenas de milímetros, que eu falei para vocês, né? Então a gente trabalha com tudo pequeno na boca, né? Tudo na boca é pequeno. A gente aprende a enxergar em milímetros, né? Verdade? E isso gera um estresse muito grande, tá? Muito grande. Então tal fato aí faz com que exijam desses profissionais invariabilidades posturais, as quais podem gerar condições insalubres no trabalho. Foi o que eu falei para você. Muitas vezes a gente abandona a nossa posição de trabalho confortável em virtude de tentar enxergar alguma coisa que está muito pequeno, escondido, que é lá dentro da boca, né? E muitas vezes isso também não adianta, essas posições que são insalubres, né? Mas é a tendência da gente fazer essa mesmo, entortar toda, eu vou falar literalmente, entortar para que a gente possa ter uma visão. Tinha uma aluna que chamava embodocar no paciente. Não, tinha essa palavra, nunca mais esqueci essa palavra. Ela falou que muitas vezes a gente se dobra todo e fica embodocado no paciente. Então isso gera o quê? Gera uma dificuldade em estabelecer. Oi? Eu ganho dinheiro com isso, que eu coloco muita coluna no lugar. Uai, tá vendo? Então você já pode fazer a propaganda aí. Acho que quem está falando é o Márcio? Márcio. Então você pode colocar aí, Márcio, você pode colocar lá o seu cartãozinho na entrada lá da clínica escola lá para os meninos já ir se adequando aí, ó, voltar a colocar a coluna, porque realmente é crônico isso, né? Para o dentista é crônico. Você pode ver, vira e mexe, tem dentista que faz pilates direto aí em função dos problemas posturais que são inerentes à profissão, né? Obviamente a gente diminui, né, essa probabilidade trabalhando com ergonomia, né? Professor, então, tudo isso... vendo o senhor falando, eu trabalho com preenchimento. Isso, assim, no meu dia a dia, às vezes eu tenho que abaixar muito, levantar. Quando eu chego em casa, às vezes quando eu tenho que fazer alguma harmonização, que eu fico, assim, muito tempo em cima de um paciente, e para a gente poder conseguir chegar a uma harmonização bacana, né, às vezes a gente tem que, né, acaba quase deitando em cima do paciente, às vezes levantando demais. E assim... Eu chego em casa, minha coluna, Jesus amado, e trabalhando de salto o tempo todo, eu falo, chego em casa e minha coluna tá acabada. E um bom exemplo, né? Você tá com quantos... Quem tá falando? Bárbara. Você tá com quantos anos, Bárbara? Eu tô com 27. Olha só, imagina você chegar na minha idade, então. Então é bom, essa aula vai servir para você também, para se adequar a seu ambiente de trabalho. Na verdade, a gente tem que transformar o ambiente de trabalho, Bárbara e pessoal, naquilo que favoreça para nós, não é verdade? Então, vocês já estão tendo aí já as histórias aí, os relatos, já para alertar que isso é uma realidade, né? E você, Bárbara, vai se somar aí, né? Obviamente que dentista, provavelmente você formava, continuar trabalhando com a harmonização, vai somar aí mais aí problemas
né? Então, evitar usar disso daqui como uma forma de melhorar o trabalho, né? É claro que eu vou colocar para vocês que tem situações que não tem como, a gente vai ter que dar aquela embodocada dobrada no paciente, em cima do paciente, mas a ideia é a gente ter a ciência de qual que é a melhor forma para a gente levar isso e adequar isso ao nosso trabalho, tá? Isso. Então, olha lá, Bárbara. Mas o bom, Leonardo, Oi. é que eu atendo muito médico, dentista, que eu também faço harmonização. O pessoal chega lá para mim colocar o pescoço no lugar, lombar no lugar, cada estralo perfeito. Aí eu falo, gente, eu vou ter que parar com isso e trabalhar só com isso. Já estão me chamando de padre, porque eu fico colocando, consertando coluna. Você podia, é difícil. Você podia fazer uma filmagem de uma situação, pedir autorização para o paciente, fazer uma filmagem de uma situação como essa, de um profissional de saúde, para compartilhar com a gente. Seria legal, hein? É bacana, porque, igual eu falo, na minha idade, eu não sinto dor. E toda hora é um pescoço travado, um ombro travado, porque há muito tempo eu já fazia quiropraxia nas pessoas, de colocar tudo no lugar, perna travada, e a gente percebe que há erros posturais demais. E dá dó, às vezes a pessoa chega chorando de dor e sai ali só com aquela sensação de onde estava doendo. Aí eu não nego, tá sendo um problema, eu vou ter que parar com isso. Mas você podia fazer isso para a gente, até para poder auxiliar a gente entender mais como é que é esse processo, né? Mas seria legal aí a gente tirar um dia, caso você consiga, a gente tirar um dia e fazer essa apresentação aí para os colegas, para a gente ver como que funciona isso, né? Ok, até o pessoal da aula aí, quem tiver torto de estopar, a gente faz uma demonstração disso. Ótimo, ótimo mesmo. Ótimo mesmo, porque olha lá, 62% da população geral tem a dor musculoesquelética, né? Dói. A musculatura relacionada à posição, né? Postural. Nos dentistas, o percentual chega a 93% dos dentistas tem algum tipo aí de dor relacionado ao trabalho, tá? 93% é praticamente todo mundo, né? E, obviamente, são níveis diferentes de dor, ok? Claro, uns mais, outros menos, né? Então, racionalizar o trabalho para a odontologia é o quê? Eliminar manobra não produtiva, né? Como eu comentei com vocês agora há pouco. Produzir mais e melhor, proporcionar mais conforto e segurança, obter meios de diminuir o estresse físico e cognitivo e prevenir as doenças relacionadas à prática profissional, né? Então, aquele acúmulo de gordura muito em função, aquele acúmulo de gordura abdominal muito em função à posição sentada e dobrada, né? A dificuldade de retorno venoso pelas pernas muito dobradas, tudo isso leva a alterações como associadas como, né, não vai acarretar, mas favorece a doenças crônicas como diabetes e pressão arterial alterada, tá? Não vou falar que é causa, mas favorece. Então, o equipo, né? O equipo no ambiente de trabalho, né? Aí, quem falou aí eu esqueci de perguntar o nome, falou da mesinha. Então, o equipo, né? Na verdade, o equipo é aquela parte do conjunto da cadeira odontológica, onde que fica a unidade que vai tocar o motor, onde que fica a mesa de trabalho, te mostrar. Isso é o equipo. Isso a gente dá o nome de equipo, tá? O equipo pode ser tipo um carrinho, né? Como vocês colocaram aí, e pode ser um equipo tipo braço, tá? Então, o equipo fica o quê? A seringa tríplice, aquela que solta água e ar. Fica o bordem, chama de bordens aqui. O bordem, onde que encaixa a caneta de alta rotação, né? Que ele faz... Onde que encaixa o micromotor, ok? Então, esse é o equipo, né? O equipo é o quê? É a unidade que vai trabalhar junto com o dentista. O dentista precisa do equipo para trabalhar, porque ali está o quê? Concentrado o seu material, que fica em cima da mesa, e os periféricos mais importantes, que é a seringa tríplice, a caneta
e o micromotor com contraângulo. A cadeira é simplesmente cadeira, é uma cadeira onde o indivíduo senta, né? O paciente senta, tá? Associado tem a unidade auxiliar. O que é a unidade auxiliar? A unidade auxiliar é a cuspideira junto com o sugador e o refletor, tá ok? Então isso é a unidade auxiliar. O que é importante mesmo, na verdade, é o equipo, né? Porque o equipo está concentrado praticamente tudo que o dentista precisa. A cadeira, ela é para servir ao paciente, né? E a unidade auxiliar é para o quê? Ter alguns componentes a mais que auxiliam, na verdade, ao dentista, né? Então, o equipo no ambiente odontológico é muito importante a gente saber como que esse equipo vai nos auxiliar dentro do consultório, né? Então, o posicionamento do equipo, ele é classificado em 4 tipos básicos que a gente vai ver. A gente tem o tipo 1, que é o mais utilizado, tá? Um dos mais utilizados, que é o equipo na posição lateral ao dentista. Então, se é o dentista destro, quer dizer, que trabalha com a mão direita, o equipo vai ficar do seu lado direito, né? Logo ao lado da sua perna direita, né? Se é um dentista que é canhoto, o equipo vai ficar logo ao seu lado esquerdo, né? A posição mais comum de trabalho do equipo com relação ao cirurgião dentista, né? Tem a disposição posterior, quer dizer, fica atrás do paciente, pouco utilizado, até porque o equipo precisa de ter uma mangueira muito grande para chegar lá atrás, e só vai funcionar com equipo tipo carrinho, tá? Só funciona, a posição posterior só funciona com esse equipo. A gente vai ver daqui a pouquinho o desenho. Temos também a posição do equipo transtorácica, tá? Que fica em cima do peito do paciente, abdômen do paciente. Esse daqui só vai funcionar para o equipo que é de braço, tá? Equipe de braço. Quer dizer, só funciona para esse equipo aqui, tá joia? E, por fim, o equipo pelo lado contrário, né? Que é o equipo contralateral, tá ok? Então, vamos ver lá os tipos, né? Esse tipo 1 é o tipo mais conhecido, né? Vai funcionar tanto para o equipo que está em mesinha, né? Que tem rodinha, quanto o equipo que fica no braço, tá? Então, funciona tanto por equipo de rodinha, né? Que é um carrinho, quanto o equipo de braço, é essa posição lateral, né? Ele fica o quê? À direita, no caso do dentista destro, ou à esquerda, no caso do dentista canhoto, né? Então, o dentista tem fácil acesso ao equipo aqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu falar as distâncias, né? O equipo está praticamente dentro da distância de trabalho que o dentista exerce, né? Não todo o equipo, mas pelo menos os bordens devem estar dentro da distância de trabalho do dentista, tá? O que fica na posição posterior, tá ok? Nessa situação, pode ter auxílio tanto do técnico, do ASB, quanto do dentista, pode acessar o equipe. Entretanto, se é um dentista que é destro, fica difícil para pegar, né, as coisas aqui. Então, não é muito utilizado, tá ok? O transtorácico, que ele só pode ser de braço, que vai ficar em cima do paciente. E o contralateral também, que tem muito pouco uso, né? Na verdade, os bordens ficam na cadeira, né? Ficam na cadeira, e a mesinha do equipo vai ficar o quê? Vai ficar para auxiliar trabalhar, tá joia? É um equipo muito menos disponível, inclusive no mercado, tá? Então, os equipos mais comuns e as posições de trabalho mais comuns para o dentista é o tipo 1 e o tipo 3, tá ok? Então, a relação do dentista com o auxiliar vai ser a relação. A única diferença, pessoal, é que o auxiliar vai ficar contralateral ao dentista, tá ok? Então, os conceitos, por exemplo, que é o quê? O dentista na posição com o tipo de equipe na posição 1, e auxiliar um só contralateral também na posição 1. Tá? Essa é a posição mais comum de trabalho. Ou essa, ou a transtorácica, tá? Que é esse aqui, conceito 3.3, que é o quê? O tipo 3 do equipo, né? E o auxiliar também aí trabalhando na posição com o auxiliar tipo 3, tá? Então, esses são os dois principais conceitos, com o dentista e o auxiliar ou técnico
trabalhando de frente ao dentista, né, do outro lado da cadeira, tá ok? Tendo aí acesso apenas à unidade auxiliar, tá? Então, a unidade auxiliar vai ficar aí totalmente disponível para o técnico, para o TSB ou ASB, manipular essa unidade auxiliar. Algumas vezes a unidade auxiliar também tem o quê? A seringa tríplice, tá? Mas geralmente o que o técnico vai manipular é o que aqui? O sugador, ok? Vai ficar por conta do sugador, do aspirador, auxiliando o dentista. Então vamos ver aí a ISO 40073 de 80, né? Que aí determina as distâncias, né? Que usa um relógio como referência e determina as distâncias de trabalho do dentista com relação ao centro, que é a boca do paciente, tá? Então vocês vão ver que existe uma distância linear, tá ok? E uma distância em forma, uma distância linear, uma distância em forma de círculos, tá? Concêntricos, e as posições de trabalho com relação ao relógio. Nós vamos ver tudo aí, né? Qual que é a melhor posição para qual situação com relação ao relógio e o posicionamento de tudo que tem que ficar com relação ao centro da boca do paciente. As distâncias de quem tem que ficar ou qual equipamento tem que ficar a determinadas distâncias da boca do paciente para que o ambiente fique ergonomicamente viável, ok? Então, essa ISO preconiza as posições que devem ser adotadas pelo dentista e o auxiliar durante o atendimento odontológico aí, que vai usar como diagramação, né, um plano horizontal, quer dizer, como se você olhasse para o chão, né, sendo que o centro desse plano horizontal né, dessa região concêntrica, é a boca do paciente, representando como se fosse o centro dos ponteiros de um relógio, né? Então, dentro desse conceito, divide-se, né, no plano horizontal 12 setores, como se fosse 12 regiões de um relógio, tá? Fica mais fácil vocês pensarem com relação a um relógio, sendo que o centro desse relógio é o quê? É a boca do paciente, né? Então, nós temos as coordenadas das horas, que vai dividir as regiões de trabalho em 12 horas, ok? Sendo a boca do paciente o centro desse relógio. Então, olha lá, ó. Nós temos uma divisão em forma de relógio com posição de 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, enfim, sucessivamente, sendo o centro desse relógio a boca do paciente. Também vamos ter o quê? Também vamos ter uma divisão, tá? Formada em círculos, iniciando do centro, que é a boca do paciente, para a periferia, né? Então, vamos criar 3 círculos concêntricos, tá? 3 círculos concêntricos, denominados de círculo A, B e C, com determinado raio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a orientação pela forma do relógio, você vê aí o cirurgião, dentista e o auxiliar, o paciente deitado na cadeira, né? O centro do relógio é a boca do paciente, né? E aí, dentro desse conceito do relógio, né, vão ter posições de trabalho. Por exemplo, auxiliar está em 3 horas de trabalho, o dentista está aqui em 9 horas de trabalho, né? Como se fosse no relógio, né, no plano horizontal, o relógio no chão, sendo a boca do paciente o centro. Também vamos ter 3 círculos concêntricos, o círculo 1, o círculo 2 e o círculo 3. Cada círculo desse aqui é dividido por uma distância, 50 centímetros da boca do paciente, o círculo A, 1 metro, o círculo B, 1,5 metro, o círculo C, a periferia do círculo C. Dentro de cada círculo desse aqui, A, B ou C, devem estar necessariamente, né, todo o que o dentista precisa para trabalhar. Dentro desse círculo A, B ou C, ele deve estar, tudo o que ele necessita para trabalhar deve estar ali presente. Por quê? Porque é o quê? A ergonomia fala, né, você criar formas de quê? De gerenciar, né, o seu trabalho para que ele fique ergonomicamente viável, né? Então, tudo deve estar aqui à mão do dentista para que ele não precise se deslocar desses parâmetros. Então, vamos ver o que é cada um deles aí, tá? Então, o primeiro deles, né, é a posição do relógio, ok? Na horizontal. Então, preconiza que as posições a serem adotadas pelo dentista e pelo auxiliar durante o atendimento odontológico,
através de uma diagramação no plano horizontal, que é dividido em 12 setores, tá? Que a gente viu. Então, vamos ver eles... não, setor, vamos ver depois. Vamos ver primeiro as coordenadas, tá? Então, as coordenadas A, B e C são aqueles círculos concêntricos que estão aí em meio, 1 e 1,5 metro de distância do centro da boca do paciente, tá ok? Então, vamos ver lá as coordenadas A, B e C. Então, dentro da área limitada pelo círculo A, quer dizer, que está a 50 centímetros, né? A sua periferia, no máximo, a 50 centímetros da boca do paciente, né? Corresponde à chamada zona de transferência, ou zona ideal de pega, né? Aonde que o dentista não precisa esticar o braço para que ele pegue o seu material ou pegue o que necessite para trabalhar. Dentro dessa região de espaço ideal de pega, deve estar tudo que deve ser transferido à boca do paciente durante o trabalho, né? Então, todos os instrumentais devem estar nessa região, a caneta de alta rotação, a unidade auxiliar, a seringa tríplice, o refletor, tudo isso deve estar o quê? A essa distância de 50 centímetros da cavidade bucal, ok? Então, tudo deve estar localizado, inclusive o dentista e o técnico devem estar situados dentro dessa coordenada, né, de 50 centímetros, que é o círculo A. Então, olha aqui, ó. Dentro do círculo A, vai estar tudo que o dentista vai necessitar usar no paciente, ou seja, os instrumentais, a seringa tríplice e as canetas, os dois profissionais, tá ok? Tudo isso deve estar dentro do círculo de 50 centímetros. Léo, mas eu não tenho que ficar mais afastado por causa do Covid? Não, você vai estar protegido, tá? Não é essa a questão. Já na zona B, né, no círculo B, ele vai ter 1 metro de raio, né? Nessa área, ela limita a área útil de trabalho, é o espaço máximo de pega, quer dizer, é até onde o dentista estica o braço e consegue pegar algo, tá? Então, seria o quê? 1 metro, né? Se você for medir, geralmente um braço tem 1 metro, tá ok? Então, é o espaço máximo de pega para o dentista, tá? Então, aí, nessa região, deve estar o quê? Os outros periféricos, ok? Vai estar o corpo do equipo, vão estar as gavetas quando estiverem abertas, vão estar os equipamentos auxiliares, como foto, ultrassom, etc. Deve estar no máximo a 1 metro de distância, para que o dentista não precise se deslocar para promover a pega, tá? Então, qual que seria? O círculo B, ok? Olha lá, tá dentro o equipo, tá dentro o gaveteiro, né? O toque para abrir o gaveteiro, tá ok? Então, tudo isso deve estar o quê? Nesse espaço. Alguma outra mesa auxiliar que tem aqui, tá joia? Ou na outra posição aqui atrás. Tudo isso deve estar o quê? A 1 metro no máximo de distância, que é a distância para a pega do dentista, tá? Ou do auxiliar técnico, né? Ou do auxiliar técnico. E, por fim, o círculo C, né? Que delimita a área total do consultório, que não deve ter mais que 3 metros de largura. Então, pessoal, um consultório ergonômico não é um consultório gigante. Pelo contrário, né? A gente vê aí nas propagandas aquela cadeira que está no meio do nada, assim, né? Uma sala gigante, né? Eu costumo ver muito no Instagram. É uma sala gigante, a cadeira no meio do nada, uma janela enorme com um jardim de inverno lá, maravilhoso, mas totalmente nada ergonômico, ok? Um consultório grande, ele não é ergonômico, porque as coisas vão ficar distantes, tá joia? Então, o consultório, ele deve ter o quê? No máximo 9 metros quadrados, tá joia? Obviamente, contando que só a cadeira e a bancada, né, que você precisa. Não estou falando tipo uma mesa para você conversar com o paciente, obviamente não vai caber nesse espaço, né? Mas dentro da área funcional de trabalho do dentista, deve ser no máximo 9 metros quadrados, tá ok? Que é o quê? É 3 metros por 3 metros. Acima disso passa a ser o quê? Anti-ergonômico. Por incrível que pareça, né? Então, muitas vezes
se está num consultório muito grande, ele, na verdade, pode ser até bonito, mas não é nada ergonômico. Então, a sala, na verdade, quer dizer, o ambiente do consultório deve ter no máximo 3x3, por quê? É 1,5 m aqui, mais 1,5 m aqui, e 1,5 m aqui, mais 1,5 m aqui, ok? Então, esse vezes esse dá o quê? 3 metros, vezes 3 dá o quê? 9 metros quadrados. É espaço de trabalho para o dentista, tá? Ele não precisa mais que isso. Fora que disso passa a ser o quê? Anti-ergonômico, né? Tanto para ele, quanto para auxiliar que vai trabalhar com o dentista, tá? Então, posições de trabalho, né? E eu pergunto para vocês agora, né? Dá uma olhada aí, quem tem aí, quem pode me deixar, quem pode aí falar para mim, por favor, tá? O que tem de errado aí de posição de trabalho, né? Olhando aí, seguindo o relógio aí daqui, né? Sendo esse 1, esse 2, esse 3 e esse 4, né? Cita aí pra gente, por favor, o que tem de trabalho, quem consegue aí falar isso pra gente. Bom, número 1, o cirurgião está na posição de 11 horas e a auxiliar, ou aí não dá para saber quem é quem, está na posição de 9 horas. Então, acho que a pessoa está muito próxima à face da outra e pode correr risco. Outra coisa que não é legal é que a 4 não está dando, a 3 não está dando para eu ver mesmo. Agora deu. Não deu. A 3 tá. A 3 aí, ela tá. Né? Vamos lá. Vamos só. Olha só. Esse aqui é auxiliar, né? Existe auxiliar homem, né, gente? Mesmo que seja né? Não seja dentista, tem dentista e tem não dentista, tem TSB. Eu já dei curso de TSB para auxiliar masculino também, não é só mulher, não. Mas esse aqui é o profissional, esse é auxiliar, né? Mas olha aqui, o auxiliar tá o quê? Olha aqui. Ele tá o quê? Ele tá em pé, né? Enquanto o dentista está sentado. Então, uma posição de falha ergonômica aí, porque o auxiliar está em pé, todo dobrado, né? Nessa situação aqui, mesma coisa, né? O auxiliar em pé, o dentista dobrado também, colado aqui, embodocado no paciente, com a máscara no queixo, sem óculos de proteção. Não vou falar ainda da biossegurança, não. Se for falar da biossegurança, dá tudo errado aí. A outra aqui, ó, auxiliar também curvado, em pé, né? Olha o dentista aqui todo embodocado em cima do paciente, todo curvado. Então, são posições, aí, 4 exemplos de posições de trabalho que estão aí fora, né, da adequação, tá? Então, a gente tendencia a fazer isso mesmo, tá? Vou pegar muito vocês lá, tirar foto de vocês na clínica, vocês vão ver que, né, vão lembrar dessa figurinha aqui, não é verdade? Então, que você esquece que existe encosto no mocho, fica na pontinha do dedo, senta na ponta do mocho, fica todo inclinado para cima do paciente, né? Quase beijando o paciente, igual o Márcio falou aí, não é verdade? Sendo que a posição ideal, olha lá. Tá? Então, vamos ver como se dá essa posição de trabalho ideal para vocês saberem, né? Com relação ao mocho, eu já falei para vocês que é mocho. Hoje a tendência são esses mochos em forma de sela de cavalo, tá? Ou com encosto ou sem encosto. Eles têm a vantagem de ter uns pezinhos pequenos, né? Favorece o mocho chegar próximo da cadeira, e essa posição de sela, né? Ela distribui muito melhor o peso da coluna na bacia, tá? Então é um mocho muito interessante, tem sido difundido. O problema dele é o preço, que é muito caro, né? Por incrível que pareça, ele tem menos componentes que o mocho comum, tá? E é muito mais caro. O mocho comum deve estar hoje que uns 800 a R$1.000, mais ou menos, o mocho comum. E esse mocho aqui em forma de sela é uns 2.000, ele é bem mais caro. Então, para a posição de trabalho sentado, né, que é o ideal, vamos lá ver como é que a gente vai trabalhar isso daí, né? Para que o trabalho sentado seja ergonomicamente correto, a gente deve trabalhar com as costas relativamente retas, mas o principal é isso aqui, ó, apoiado no encosto do mocho, tá? Então, deve-se ter em mente
que as costas, né, devem adequar o mocho, primeiramente, para que as costas fiquem o quê? Recostadas, né, fiquem apoiadas no encosto do mocho, tá ok? Os pés devem tocar e permanecer apoiados no solo. Então, não é na pontinha, né? Não é na pontinha do pé que você vai ficar apoiado no chão. Deve ficar toda a planta do pé apoiada no chão, ok? Por isso aí, Bárbara, que muitas vezes não é recomendado que o salto, né? Porque o salto vai forçar demais a sua panturrilha e vai comprimir os vasos de retorno, tanto sanguíneo quanto linfático, promovendo aí, né, edema da perna, tá ok? Aumentando, favorecendo o aparecimento de varizes e também aí levando a compressão dos vasos, que pode levar, né, aumento da PA, tá ok? Então, por isso que não recomenda usar o sapato de salto alto, né? Usa saltinho, né? Salto pequenininho, ok? Então, duas coisas importantes, né? As costas apoiadas no encosto e o pé totalmente apoiado no solo, tá? Dessa forma vai distribuir melhor o peso, né? Evitando aí a sobrecarga no bumbum, tá ok? E na região lombar, tá joia? Evita aí essa sobrecarga. Então, as coxas também, que é importante. Então, já falei, o apoio das costas, né? A parte do glúteo, né? Do bumbum, ele encaixa num buraco que tem no mocho. Vocês vão ver daqui a pouquinho. As costas, né? A região lombar fica apoiada no encosto do mocho, né? Os pés ficam com a sola apoiada no chão. E as pernas vão formar um ângulo com relação ao chão em torno de 90 a 120 graus. Ok? Entre 90 a 120 graus, dando preferência a ser um pouquinho mais aberto, tá? Um pouquinho acima de 90, tá? Entre 100, 110, 120, que é o ideal. 90 também não é muito interessante, que mesmo assim já comprime um pouco de vaso. Vocês vão entender daqui a pouquinho na foto, tá? Pois quanto mais aberta essa angulação, maior será a compressão da circulação venosa e o retorno, ok? Já falei isso para vocês. Vamos observar aqui, né? Então, vamos lá. Olha lá, depois eu volto aqui. Então, vamos ver, ó. As costas, né? A região lombar apoiada no mocho, né? No encosto do mocho, tudo bem? A parte do bumbum, do glúteo, ela entra justamente nesse buraco. Tem esse buraco para o bumbum entrar, tá joia? E aí vem, olha o saltinho lá, né? Um salto pequenininho, não é um salto. Bem que salto tá um saltaços aqui, né? Mas tá bom. Então, olha lá. O pé deve ficar apoiado no chão, tá ok? E as pernas, elas formam um ângulo, tá ok? Lá, ó, nesse caso aqui, em torno de 110 graus, tá? Então, um pouquinho mais aberto, assim, é melhor do que o mais fechado, tá ok? Dessa forma aqui é legal, tá? Em torno aí de 100, 110 é uma angulação boa, tá joia? Olha aqui o mocho sella, né? O mocho sella favorece a distribuição da força, mesmo não tendo apoio de costas, tá? Favorece a distribuição da força da coluna e do resto do corpo, justamente na bacia, melhorando a distribuição aí dessa força, e dela vai para as pernas e que anula com o chão, tá? Então, visto aí, ó, as costas apoiadas, lombar, né? O bumbum lá encostado aqui no mocho na cadeira, tá ok? Os pés apoiados no chão, a perna com 90 a 120 graus, tá ok? Dando preferência aí a 100, 110 é melhor, tá? Continuando, pessoal, a posição da cabeça do dentista vai ser ligeiramente inclinada, não é totalmente inclinada. Nós vimos que o dentista lá com a cabeça virada, né? Aí que surge a dor, né? Vai surgir auxiliado na bursite, na dor de pescoço e na cervical, tá ok? Então, a cabeça ligeiramente inclinada para frente, tá? Um ângulo pequeno aí de 10, 20 graus, tá ok? E olhando para baixo, né? Olha para frente e para baixo, evitando a curvatura excessiva do pescoço, ok? E nós devemos ter os nossos olhos a uma distância de 40 centímetros da boca do paciente. São 2 palmas de mão, tá? Então, a gente deve determinar essa distância, até para regular a nossa coluna. Então, olha só, a cabeça do dentista, olha lá, toma 10, 20 graus
de inclinação com relação ao plano da coluna dele, ok? E os olhos ficam a cerca de 40 centímetros da boca do paciente. Os olhos ficam a cerca de 40 centímetros da boca do paciente. Seriam 2 palmas de mão, tá? Você pode medir 2 palmas de mão, dá 40 centímetros, mão esticada, né? Dá 40 centímetros, é a distância que vocês tomam com relação ao paciente. Então, aí, uma posição correta, existem alguns outros fatores que eu vou falar para vocês também com relação ao braço, tá? Uma posição aí perfeita de trabalho do colega. Também deve sentar no mocho simetricamente ereto com relação ao que você vai precisar trabalhar. Então, a gente não fica com as costas tortas, né? A gente não fica sentado de lado, né? A gente vê muito colega que não adequa a perna por debaixo da cadeira do paciente e aí fica com as pernas de lado e fica com o tronco torto, né? Bem como a gente vê muito, principalmente mulher com a perna dobrada. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso, não. A gente vê mulher que vai trabalhar, senta com a perna dobrada uma em cima da outra. Ali não é lugar para você estar conversando num ambiente de descontração, é um lugar de trabalho, onde você vai passar horas e horas sentados, né? Sentado. Então, assuma, né? Geralmente, ainda mais quando você senta de perna cruzada, aí que fica com o tronco torto mesmo, tá? Então, são os 2 pés apoiados no chão, tá joia? E com a coluna ereta com relação aos braços, não é para sentar de lado, torto, tá ok? Então, o sentar simetricamente ereto, né? O mais para trás possível. O externo, que é o osso aqui do peito, né? Deve ficar um pouco levantado, tá ok? E os músculos abdominais devem ser comprimidos, né? A gente trava um pouquinho os músculos para quê? Justamente para evitar, né? Vai auxiliar ter aquele peso na barriga, tá ok? Então faz esse travamento até para ajudar a musculatura, tá ok? As costas devem permanecer apoiadas, como a gente falou, tá ok? O osso da bacia lá naquela parte aberta do mocho, tá? Então, a cabeça ligeiramente inclinada para frente, tá ok? E nós devemos ficar ereto com relação ao paciente. A gente não senta torto, tá? A coluna apoiada no mocho. Olha lá, 115 graus de abertura, né? Uma abertura legal. E sentado adequadamente, olha, com o ilíaco na posição certa, né? Com o bumbum, né? Lá na posição certa, a distribuição da força das costas, o peso das costas, né, e do tronco todo e da cabeça, ela é distribuída adequadamente para o osso ilíaco e desse é transmitido aí um pouco para a perna e para o mocho, né, e para o mocho, tá ok? Já os braços devem ficar colados ao corpo, né? Os braços ficam colados ao corpo, tanto direito quanto esquerdo, não fica com a asa aberta, tá joia? E fica, a gente tendencia a fazer um movimento de inclinação dos braços para frente em torno de 15 a 20 graus, tá ok? E ele fica de cerca de 25 graus para frente, tá? Vamos ver lá como é que vocês entenderem aqui, ó. Então, os braços, eles ficam em torno aí de 25 graus de abertura, tá ok? Com relação ao tronco, né? De 10 a 20 graus com relação ao tronco e de 10 a 25 com relação ao antebraço, tá? Ao antebraço, ok? Então, isso é importante, né? Essa angulação, porque vai dar justamente auxiliar dar os 35, 45 centímetros da boca do paciente, e essa posição de braço não cansa nem o ombro, tá? E nem o braço e o antebraço. Isso mantém uma certa estabilidade muscular, né? Da melhor forma possível. Obviamente que não é o ideal, mas da melhor forma possível mantém a estabilidade dos membros superiores, tá ok? Então, o conjunto cabeça e pescoço, que eu já falei para vocês, deve ficar entre 10, 20, 25 graus, a gente já falou, né, de inclinação para frente. E o braço com relação ao tronco, 10 graus, né? Então, o braço próximo ao tronco, tá ok? 10 graus de abertura no máximo, e entre 10 a 25 para frente.
O tronco ligeiramente inclinado para frente, tá ok? Até o máximo de 10 a 20% de inclinação, graus, melhor dizendo, 10 a 20 graus de inclinação. Mais as inclinações laterais e rotações devem ser evitadas, né? Eu falei para vocês manter a coluna, né, reta, né, o peito externo reto com relação à boca do paciente, não sentar de lado, tá ok? Então, voltando aqui um pouquinho, olha lá, o externo, né, ligeiramente jogado para frente, o abdômen ligeiramente contraído, tá ok? E evitar de sentar de lado, né, manter um perfil reto com relação à boca do paciente, evitar de sentar de lado no mocho. Então, olha lá, o braço, ó, colado ao corpo ou ligeiramente aberto, até 10 graus, tá ok? Esse ângulo do braço aqui, né, tomado daqui vai ser em torno de 10 a 25 graus, então o braço fica arqueado para frente, tá? Em torno de 10 a 25 graus. Olha lá, as pernas bem posicionadas, o paciente está ereto, né? O paciente está ereto com relação ao seu local de trabalho, então imagine-se que a boca estaria aqui, então o dentista fica numa posição ereta com relação aí à boca do paciente. O pedal de acionamento, pessoal, é um pedal que fica abaixo, geralmente por trás da cadeira, que serve para tocar o quê? Para tocar a autorrotação. Quando você pisa no pedal, o motor começa a funcionar, libera ar para o motor funcionar, tá? E esse pedal deve estar na frente do seu pé de trabalho, quer dizer, geralmente quem trabalha com o pé direito, quem é destro trabalha com o pé direito, quem não trabalha com o pé esquerdo, se bem que é só pisar, geralmente existe uma inversão, às vezes pode inverter, você pisar com o pé de não trabalho, né, com o pé contrário, às vezes pode destro usar o pé direito e o canhoto usar o pé esquerdo. O que é importante é que esse pedal deve ficar ligeiramente à frente do seu pé, ok? Ligeiramente à frente do seu pé. Alinhar a boca do paciente com relação ao seu plano sagital, isso eu já falei para vocês, né? Trabalhar de forma reta. Então, o pedal, olha só, o pedal deve ficar ligeiramente à frente do seu pé, tá? Dentro daquela região do círculo A, porque o dentista está no círculo A, não é verdade? Então, só um pouco em frente, porque o calcanhar vai ficar apoiado no chão e o pé, a ponta do pé vai ficar apoiada no pedal para tocar esse conjunto aí, ok? A distância dos olhos à boca do paciente, né, vai ser em torno aí de 40 centímetros, tá? 40 Professor. Centímetros. Oi. O Márcio pediu para poder avisar que a internet dele está caindo. Eu acho que é por isso que ele está entrando e saindo. Ah, tá ok, tá? Obrigado. Fala para ele que eu estou gravando e que vai ser postado a aula, tá? Ó. O refletor, pessoal, deve ficar acima da cabeça do dentista. Obviamente não colado, para não queimar o cabelo, né? A cabeça. Mas deve ficar acima. E geralmente ela fica, não assim nessa posição, mas ela fica aqui em cima do paciente, acima da cabeça do dentista, tá? Ó, acima da cabeça do dentista, tá ok? Numa posição reta com relação ao paciente. Eu vou falar um pouquinho do refletor daqui a pouquinho, vocês vão ver. Ah, tá aí, né? Posicionar o feixe do refletor paralelo à área com que vocês vão trabalhar. Então, se você vai trabalhar com o dente incisivo central, então ele tem que ficar perpendicular com o rosto do paciente. Então, feixe central, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um dente aqui, eu tenho um molar aqui, eu tenho outro molar aqui. Então, o feixe, né? Se eu vou trabalhar nos incisivos, né? Minha fonte de luz, que é o refletor, né? Tá aqui, ele deve ficar o quê? Paralelo a esse dente que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar no molar, eu vou inclinar ligeiramente o meu refletor, okay, para ele trabalhar com o feixe de luz central paralelo ao objeto que é de interesse de trabalho, tá ok? Então, muitas vezes você modifica a posição do refletor em função disso, jogando o refletor mais para a direita, jogando o refletor mais para a esquerda, jogando o refletor mais para frente, jogando o refletor mais para trás, tá? E ao mesmo tempo girando ele aí nesse eixo dele, ok? O que é importante é que o feixe central deve ficar
paralelo ao objeto de trabalho, né? Então, aí, algumas posições erradas, né? Olha o pé do colega, né? Em cima, pisando no mocho, né? Olha a dobra da perna que está aqui, olha. Veja bem, ainda mais com uma calça grossa, né? Olha a dobra da perna que está. Obviamente, né? Deve estar muito menos de 50 graus aí, deve estar 45, 30 graus aí de abertura. Isso tudo, obviamente, vai comprimir todo o plexo vasculo nervoso e linfático que passa nessa região aqui, tá? Outra situação de trabalho, né? Olha, não está encostada parece que está, mas não vamos levar isso em consideração, mas muito inclinada para frente, né? O pescoço muito inclinado para frente, tá? Nesse de cá, a posição do pé tá legal, tá? O pedal tá um pouquinho fora, né? Mas a gente vê aqui que parece que é um dentista grande, né? Um tamanho maior. Então o pedal tá um pouquinho para fora, tá ok? E o refletor tá legal, mas olha aqui olha que interessante, olha o equipo onde que tá, né? O equipo não tá nem na zona C, né? O equipo devia ficar o quê? Aqui na zona B, na verdade. Ele não está nem na zona C. Onde que ele está? Ele está longe, o equipe, né? Então, algo aí um pouco pouco ergonômico, não é verdade? Tudo bem. Está usando a mesinha auxiliar, né? Mas tem outras coisas que precisa, que a gente vê claramente que tem um instrumental aqui. Tá? Como que a gente adequa isso? Trazendo o braço ou para a região torácica ou aqui para o lado, para a zona B, ok? Como que a gente adequa a posição dessa moça aqui que está com as pernas dobradas, né? Está dobrado que o mocho dela está muito baixo, tá? O que deve fazer? Levantar o mocho, né? Existe uma alavanca aqui, ó, que vocês levantam a cadeira do mocho. Para o quê? Para dar a angulação correta. Mas ficou muito alto. Sobe a cadeira do paciente, ok? Olha aí, de novo, novamente, olha a posição ruim de trabalho, né? Com as pernas dobradas. A lombar não está recostada no mocho, né? O bumbum não está lá na cavidade, o paciente está embodocado, o dentista está embodocado em cima do paciente. Olha o pedal, né? Usando com o pé de não trabalho, o pedal pisando totalmente em cima do pedal, não usando a ponta. Então, quer dizer, todo errado aí, né? Tudo errado. Aqui também a mesma coisa, ó, dobrando em cima do paciente, tá ok? Dobrando em cima do paciente. Pode ser que a equipe esteja na posição correta, talvez isso, né? O refletor está na posição correta, está lá, ó, bem acima da cabeça do dentista, isso tá bacana, ficou legal isso aí. Mas de resto, né, a posição ergonômica do dentista está muito ruim, muito ruim. Novamente, olha lá. São alguns exemplos de ergonomia errada, tá? Então, vamos agora para a parte legal, que é o quê? A posição de trabalho, né? A posição da cadeira, como que a cadeira vai ficar deitada, menos deitada, se ela fica recostada, se o paciente fica em decúbito, se o paciente fica sentado na cadeira, tudo isso nós vamos ver. Qual que é a posição do dentista com relação àquele relógio, né? Aquela região de distribuição de 12 horas, qual que é a posição do dentista, né? E qual que é a posição do paciente, né? Pescoço do paciente, algumas coisas que a gente vai ver relacionadas aí. Aí é a parte mais prática para a gente chegar aí no finalzinho da nossa aula. Então, devemos assumir a posição de trabalho de acordo com a área que vai ser trabalhada. Então, quer dizer, a posição da cadeira do paciente, a posição do dentista e a posição que o paciente assume vai depender da região que eu vou trabalhar, tá ok? Então, por isso é importante a gente ter uma ideia geral disso aí para aplicabilidade depois lá, tá? O que eu falo para vocês que dentre o dentista ter prejuízo para sua coluna e o paciente ter o prejuízo, ficar um pouco torto, é preferível o paciente ficar torto. Por quê? O paciente ele vai ficar pouco mais de uma hora, ou até menos na cadeira, e isso não vai dar tanto desconforto para ele. O dentista não, vai trabalhar de 8, 9, 6, 8, tem dentista que trabalha 10 horas por dia. Então, é preferível, né, que o paciente tenha um pouquinho de desconforto durante o atendimento do que o dentista tenha uma posição ergonomicamente não adequada. Tá? Evitar ficar deslocando ou inclinando, a gente já comentou. E se não há visão direta, se você não consegue enxergar diretamente ou a área de trabalho que você vai precisar trabalhar,
vai ter que usar o espelho de boca, o odontoscópio, tá? Então vocês vão, né? Eu vou forçar vocês lá a trabalharem na clínica com o espelho bucal, com a visão invertida. Mas é questão de treino, é muito simples. Parece no começo, parece que não vai conseguir nunca, mas é a questão de treino, é muito simples. Rapidinho vocês pegam a visão invertida, tá? Então, o dentista, pessoal, o dentista ele pode trabalhar nas posições de 8, 9, 10, 11 e 12 horas, né? As mais comuns são 9 e 12 horas e 11. Algumas vezes assume também 7 e 13 horas, tá? Pode assumir, principalmente 13 horas se for trabalhar do lado esquerdo da boca, quando é, por exemplo, exodontia, extração, muitas vezes o dentista assume a posição de 13 horas. Isso eu estou falando para o dentista destro, tá? Dentista destro. Se é o dentista e for canhoto, é só fazer uma imagem invertida aí, tá? Espelhada, ok? No caso do dentista canhoto, seria 12 horas, né? Seria aqui 1 hora da tarde, ok? Seria aqui 3 e aqui seria 4, ok? A cabeça do paciente, né? Sempre procurar ficar acima da pelve e ela vai girar de acordo com a necessidade de acesso, quer dizer, de acordo com o que eu precise acessar na boca dele, lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo, ok? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu fazer isso aqui, é melhor, tá? A posição de trabalho do paciente, né? As mais comuns são a de 9 horas, como está aqui presente, a de 9 horas, tá ok? A de 11 horas, que seria aqui, e a de 12 horas, tá ok? São as posições de trabalho mais comuns que o dentista assume. Ele vai depender, essa posição de trabalho dele vai depender de qual região que ele vai trabalhar, tá? Então, geralmente, para o campo direito, quer dizer, para o lado direito da boca do paciente, se tiver que trabalhar em cima do lado direito, que é o que está aqui, ok? O dentista vai assumir a posição entre 11 horas e 8h30, tá ok? 8h30, joia? Isso depende muito, né? Porque geralmente pode ser que o dentista trabalhe também em 12 horas, né? Se for a região inferior, a mandíbula, algumas vezes também pode trabalhar em 12 horas, tá? Então, o paciente ele fica com a cabeça virada para a esquerda, quer ver? Tá vendo aqui? Está olhando para a esquerda, para quê? Para o dentista ter acesso visual direto do lado direito, tá ok? Então, ele fica meio que virado para a direita, meio que oblíquo assim, tá? Posição de trabalho pode ser 8, 11 horas, mas também em algumas situações de arco inferior pode trabalhar em 12 horas, tá? Já para o campo esquerdo, né, do lado do paciente, é entre 11 e 12 horas, ok? 11 e 12 horas. E aí o paciente mantém a cabeça um pouquinho girada para a direita, né, para que tenha acesso visual direto para o lado esquerdo, ok? Dentista destro. Já a posição de cadeira, pessoal, então voltando aqui, né, só para a gente complementar, né? Vai depender muito também se vai arco superior ou inferior, mas geralmente a gente trabalha dessa forma. Léo, posso trabalhar em 11 horas, né? E tentar trabalhar do lado esquerdo? Olha, pode. O paciente vai girar demais a cabeça, vai virar muito a cabeça. E talvez estrague um desconforto muito grande e você tem que esticar o pescoço um pouco para frente para enxergar, tá? Então, geralmente, trabalhar do lado direito, você pode assumir de 7 até as 11 horas, geralmente 9 horas que é a posição de trabalho, e algumas situações pode trabalhar em 12 horas, como ele está aqui. Já para trabalhar do lado esquerdo do paciente, as posições de trabalho melhor são a 11 e meio-dia, né? Algumas vezes 13 horas também, como eu falei para vocês, tá? Com relação ao paciente na cadeira, o paciente pode ficar na posição supino, quer dizer que é totalmente deitado, ok? Totalmente deitado, ou ligeiramente recostado, ok? Então, os calcanhares devem estar ligeiramente acima da ponta do nariz, então o paciente deitado, né, em decúbito, isso vai favorecer o fluxo de sangue para a cabeça. Então, quando o paciente fica mais deitado, gente, o fluxo de sangue para a cabeça do indivíduo é melhor
qual que é a aplicabilidade disso, Léo, com relação ao fluxo de sangue? Diminui a possibilidade do paciente ter o que a gente chama de síncope, tá? Síncope, ok? Ou ter hiperventilação. Geralmente o paciente deitado, ele fica mais relaxado, tá, ok? Então deixar o paciente deitado é importante para deixar ele relaxado e melhorar a oxigenação do cérebro, ok? Isso evita que o paciente tenha desmaio repentino, né? Essa questão de síncope, de hiperventilação, tudo isso vocês vão ver na disciplina aí mais para frente, mas são situações que podem acontecer no consultório. O paciente tem a sensação de fuga, que chama, tá? Em que há um estímulo do eixo vasovagal e o paciente começa a ter suor, né, sudorese, ok? Sensação de desmaio, formigamento nas mãos, dor na nuca, e pode realmente desmaiar, pode entrar em síncope, né? Eu já peguei 2 ou 3, 4 casos de síncope verdadeira, né? E mais uns 300 zilhões de hiperventilação, tá? Isso a gente pega direto. Então, manter a posição do paciente deitado diminui essa possibilidade de ele ter esses efeitos adversos, tá? Todos eles, pessoal, são relacionados a medo mesmo, ok? A medo. Nenhum é porque o cara ficou, o dentista fez coisa errada, tudo bem, anestesiar dentro do vaso vai dar palpitação no coração que pode estimular o eixo vasovagal, tá? Mas a maioria, o paciente já traz uma ansiedade, um medo já antes da consulta, tá, ok? Então isso evita, né? Manter ele deitado é muito melhor para evitar esses problemas, tá, ok? O encosto vai ficar paralelo ao chão quando a gente trabalhar na maxila. Então, se eu vou trabalhar na parte de cima, tá, ok? O encosto fica totalmente paralelo ao chão ou um pouco mais deitado e o queixo do paciente deve ficar voltado para cima. Pede para o paciente para jogar o queixo para trás, ok? Já para trabalhar na mandíbula, o encosto fica ligeiramente levantado, tá, ok? Aí já faz o contrário, pede para o paciente aproximar o queixo do peito, né? Do peito. Então, na posição da maxila, o paciente totalmente deitado, né? A gente não tem esse tipo de cadeira aqui no Brasil, né, gente? Nossa cadeira ela é mais reta, tá, ok? Então, o paciente em decúbito, tá, ok? Ele fica totalmente deitado e ainda pede para jogar o queixo um pouco para trás para favorecer a visão do arco superior, né? Se for trabalhar do lado direito, posição de 11, 9 horas. Se for trabalhar do lado esquerdo, posição de 12, 11 horas, algumas vezes 13 horas. Já para a mandíbula, né, para a posição de mandíbula, a cadeira fica um pouco mais recostada e a gente pede para o paciente aproximar o queixo do peito, né, para não ficar, para a gente conseguir enxergar as estruturas da mandíbula. A posição do TSB é uma posição contrária ao dentista, né? Então, geralmente vai intercalar com as pernas do dentista, ficando um para um lado, o outro para o outro, tá ok? Ou eles intercalados, tá joia? Ela também tem que ter os mesmos cuidados que o dentista, né? De posição no mocho, tudo isso deve ser levado em consideração. Pés apoiados no chão, todos os cuidados que são dados com relação ao dentista, o TSB também deve ter, tá? Então aí, ó, exemplificando aí duas situações para vocês, né? Uma situação totalmente errada e uma situação de conforto de trabalho para o cirurgião dentista, né? Posição de perna, olha a diferença, perna dobrada, posição das costas no mocho, olha que a lombar não está apoiada, está meio que apoiada aqui, né? A região torácica, tá? Então, bumbum aqui atrás, as costas, né? A região cervical apoiada no encosto, tá? Isso se determina com o próprio mocho, tá joia? Dentista com a cabeça ligeiramente jogada para frente, né? Braços próximos ao corpo, com angulação de 10 a 20% para frente do braço, distância 40 centímetros, no caso aí de ergonomia legal para o dentista trabalhar, ok? Posição qual? Posição de 9 horas, nesse caso. Esse caso aqui, posição de 11 horas. Vejam bem a cabeça do paciente ligeiramente voltada para a direita, ok?
ok? Quer dizer, voltado para o dentista, provavelmente pode estar mexendo na lingual do lado direito ou mexendo próximo aos dentes anteriores aqui, tá? Então, muitas vezes, o paciente que vai ter um pouco mais de desconforto que o dentista, tá? Porque o paciente vai ficar pouco tempo, ok? O paciente vai ficar pouco tempo. Meus amigos, então, no frigir dos ovos, é isso que a gente tinha que falar para a ergonomia para vocês. Ficou alguma dúvida aí no ar com relação a isso? Ô, Leonardo, minha internet caiu